Aqui conosco o Jefferson Bittencourt, Head de Macroeconomia do ASA. Muito bem-vindo. Obrigado, Caio. Bom, gente, vamos lá para Brasília falar sobre o day after ali da aprovação da regulamentação da reforma tributária na Câmara. Hoje, o líder do governo no Congresso Nacional afirmou que o governo deve concordar com o movimento de retirada do regime de urgência da regulamentação da reforma tributária no Senado. O relator ali no Senado, que é o Eduardo Braga, senador Eduardo Braga, do MDB do Amazonas, diz ter apoio do presidente da Casa, Rodrigo Pacheco, para aprofundar as discussões sobre o texto aprovado ontem na Câmara dos Deputados. O recado é que vai atrasar. A reportagem é da Carol Rosito. Lideranças do Senado decidiram em reunião que a regulamentação da reforma tributária vai passar pela Comissão de Constituição e Justiça antes da discussão em plenário. Para isso, querem a derrubada do regime de urgência, que dá um prazo de 45 dias para a votação. Líderes do governo ficaram de levar o pedido ao Planalto. Caso o governo não retire a urgência, a proposta passa a travar a pauta e pode impedir o andamento de outras matérias. O governo tem urgência na apreciação da reforma tributária ainda esse ano. Se para apreciar esse ano for necessária a retirada do regime de urgência que impõe 45 dias, e tendo um compromisso no sentido da apreciação, eu particularmente não vejo problema. O trâmite definido pelo Senado marca um posicionamento diferente em relação à Câmara, que votou o relatório final em caráter urgente e, com isso, pulou etapas regimentais. Aqui no Senado, além de passar pela Comissão de Constituição e Justiça, o texto também pode ser apreciado por outras comissões, como a de Assuntos Econômicos. O relator Eduardo Braga não garante a votação em 2024. O que eu posso lhe dizer é que não é uma meta fácil, porque nós temos, a partir da segunda quinzena de agosto, calendário eleitoral no país. Né? E 2/3 do Senado estão já em pré-campanha olhando para 2026. Braga já tinha sido o relator da proposta de emenda à Constituição que deu origem ao projeto da reforma tributária. Agora, na fase de regulamentação, quer repetir a ampla discussão que houve com a PEC. Obedecendo um calendário de audiências públicas, fazendo o debate com a federação, com estados, com municípios, com o setor produtivo, para que nós possamos ter substância e condições de construção de um texto que possa contribuir com o esforço que a Câmara dos Deputados apresentou. O relator, que é do Amazonas, aponta ainda dúvidas sobre o trecho do relatório que trata da Zona Franca de Manaus e de benefícios para o Nordeste, além do comitê gestor que será criado com a reforma. Se os senadores fizerem mudanças no texto, ele volta para a votação na Câmara, que dará então a palavra final antes da sanção do presidente. Vamos lá, Jefferson, eu tenho uma dúvida real, assim, uma percepção que, por um lado, da forma como foi aprovado ontem, no afogadilho, 4 textos em 10 horas, 800 emendas não apreciadas, ninguém leu, né? Mas foi aprovado. Em princípio, dá ao Senado um período de ajustes, de correções, das distorções, das aberrações. Por outro lado, vende-se ali uma dificuldade para colher facilidade, os lobbies têm mais tempo para atuar. O que você me diz? É melhor ou pior atrasar um pouco, ter mais tempo ali no Senado de maturação dessa reforma tributária? Boa noite, pessoal. Primeiro, obrigado pelo convite novamente. Eu acho que era meio inexorável. É muito diferente, conhece esse assunto muito melhor do que eu, a presidência do Lira da presidência do Pacheco. Então, assim, aquele desenho de condução do PLP na Câmara só era viável na mão do Lira. E o Pacheco não tem o mesmo estilo. Então, assim, era natural que essa discussão ia se estender. Qual é a preocupação? Quando a gente estava tratando da PEC, que é a base desse PLP, no Senado a gente teve muito mais flexibilizações do que na Câmara. E se tu lembrares,
a Câmara falava assim, bom, a gente não vai ficar de mal agora, quando voltou para a Câmara, né, para avaliação, a Câmara fez o primeiro projeto, foi para o Senado expandiu os benefícios significativamente, depois voltou para a Câmara disse, agora a gente vai sair de ruim, o Senado vai sair de bom. Então assim, houve uma expansão muito grande dos benefícios no Senado. Quanto mais tempo para negociação, mais tempo para se discutir novos benefícios. E aí, um ponto que eu queria trazer, assim, o governo parece que ficou mais confortável com a questão da inclusão da carne, da quantidade de bens que foram incluídos na cesta básica, aquela com 60% de desconto na alíquota, com a trava de 26,5% na alíquota, que foi escrita. A trava está escrita lá. É difícil de procurar, né? Tem 500 artigos, tem que procurar onde é que está o 26,5%. Está escrito 26,5%. O governo ficou relativamente mais tranquilo que existia a trava lá. Mas se nós pensarmos na maneira como foi estabelecida essa trava, a gente tem três cenários possíveis, né? A trava, ela vai ser... tu vai simular a arrecadação de 2026 a 2033 e então vai se calcular qual seria a alíquota para manter a arrecadação. Se for acima de 26,5, o governo vai ter que mandar uma reconsideração dos setores que foram favorecidos, vai ter que achar alguma solução para manter em 26,5. Então, o que a gente está dizendo? Que em 2033 a gente pode ter toda essa discussão que a gente teve de volta, porque a gente só tem 3 soluções para isso, para manter 26,5. Ou o governo precisa menos recurso e aí aceita uma arrecadação menor e fica com 26,5, ou faz uma reforma da renda, a renda arrecada mais e tu mantém o 26,5, ou rediscute tudo em 2033 e aí vai ver, porque lá coloca de uma maneira bem ampla, assim, ó, tem que ser 26,5 e aí pode-se rever os benefícios linearmente ou por setor. Então, vai ter gente que vai pagar pelas relações governamentais 2 vezes, uma em 2024 e outra em 2033. Não, tem uma preocupação exatamente. Ontem até eu e o Daniel a gente discutiu sobre a coisa de ter o número, né? Eu tenho uma preocupação quando tudo que está relacionado à economia, o número está colocado na lei, porque o número ele é um reflexo de hoje, mas ele não é necessariamente o reflexo para daqui a 8 anos, 9 anos, né? 2033, a necessidade de financiamento e de pagamento do Estado vai se manter com essa alíquota? Vai precisar de mais, vai precisar de menos? Vai depender de uma reforma da renda para repor aquilo que, eventualmente, a tributação sobre o consumo vai perder? Achei que, nesse ponto, a trava parecia uma coisa interessante, mas ela acabou se transformando numa coisa mais complexa ainda. E tem uma discussão de mérito do projeto que foi aprovado, é que se houver ganho de eficiência, né, Jefferson, que é uma expectativa importante da reforma, se houver ganho de eficiência, se houver redução de custo de complexidade, se houver um bom nível de formalização, menor sonegação, quer dizer, tudo isso contribui para um aumento de arrecadação. Mas, para isso, a economia precisa estar funcionando muito bem. E aí eu aproveito, eu vou engatar uma pergunta para o Jefferson aqui, Caio. 2024, um bom crescimento, ajuda nessa arrecadação, nessa composição, mas e a partir do ano que vem? Então, a gente está num cenário onde muitos fatores podem compensar, complicar o crescimento de 2025 e 2026, né? Assim, os economistas estão errando recorrentemente o crescimento brasileiro para baixo. Esse ano vai ter um crescimento expressivo mesmo com uma taxa de juros no patamar elevado, novamente, né? O ano passado a gente já teve um crescimento expressivo, 2,9% do PIB, de crescimento do PIB com uma taxa de juros elevada. A taxa de juros não vai cair tanto esse ano e a gente vai ter um novo crescimento acima de 2%, mesmo com o Rio Grande do Sul, mesmo com fatores que afetam o crescimento do PIB. O problema é que a nossa taxa de crescimento, a nossa taxa de investimento não dá conforto para uma perspectiva de crescimento sustentável a longo prazo. E quando a gente adiciona, bom, essa taxa de juros pode se manter mais alta por mais tempo no Brasil, no exterior, e a gente está adicionando insegurança jurídica
e incerteza sobre regras tributárias no ambiente de negócios. Para a gente crescer, aí a gente tem perspectivas diferentes, né? Tem gente que acredita que se o Estado gastar mais, a gente vai crescer. Eu acho que a gente já gasta num patamar suficientemente elevado, que se a gente continuar com as contas desequilibradas, isso faz a gente crescer menos e não mais. Mas, de qualquer forma, se a gente adiciona incerteza jurídica, incerteza sobre tributação, incerteza sobre regras, fica difícil aumentar essa taxa de investimento. Ô Daniel, dá para ter mais ou menos previsibilidade no Senado, tendo em vista aqui tudo que o Jefferson e a Thaís estão colocando? Caio, o Jefferson deu uma bela descrição. O Senado realmente teve essa tendência na tramitação da PEC no ano passado de expandir o número de benefícios, de benesses, de setores com regimes diferenciados. Depois coube a má fama, junto a esses lobbies todos empresariais, a Câmara, de voltar atrás e dar uns passos atrás no que o Senado ampliou. Agora, pode parecer que a queda do regime de urgência coloca em risco a votação da regulamentação ainda em 2024, mas não me parece que esse risco é real, é factível. De fato, o que acontece todo mundo está querendo virar a página da reforma tributária, vai ser preciso partir para uma outra discussão que é a reforma da renda. E também aconteceu no ano passado com a PEC. O Senado colocou a bola no chão ali, esse processo, essa última milha, essa reta final de tramitação também da PEC foi um processo tumultuado, acelerado na Câmara. O Senado embalou isso melhor, passou por uma comissão, depois teve mais discussão em torno do relatório de Eduardo Braga, que também foi relator da PEC, e parece que a mesma coisa vai se repetir agora na regulamentação. Não me parece que há nada que indique, apontando que a regulamentação ficará para o ano que vem. Me parece que há um consenso ali entre Câmara, entre Senado e entre governo de que esse assunto tem que ser liquidado ainda em 24. E liquidado, você diz tanto o Senado voltando para a Câmara, porque o Senado vai mexer, volta para a Câmara e liquida em 24 ainda. Provavelmente depois das eleições municipais. E será que a gente inclui aí o segundo projeto da regulamentação? O segundo projeto também acho que segue na mesma toada. Vota-se na retomada dos trabalhos legislativos, embora seja algo um pouco mais devagar ali por causa das eleições municipais, mas vota-se antes das eleições ainda e aí segue para o Senado, mas aí também com 1000 problemas nesse segundo projeto de regulamentação. Agora, Thaís, o mercado reagiu mal hoje, né? A essa sinalização de um atraso, de uma tramitação mais lenta no Senado. O dólar tem sido um catalisador de risco importante, né? A Bolsa está numa toada ali, a Bolsa brasileira muito barata, então, mesmo com um volume financeiro menor do que a média, a Bolsa tem conseguido se recuperar, ela estava muito abaixo do seu potencial, então tem uma recuperação. Hoje saiu um dado da inflação americana, veio muito melhor do que o esperado, enfim, mas quem acabou catalisando a percepção de risco foi o dólar. E aí, Jefferson, aproveito para te perguntar, porque além da preocupação com o atraso da reforma tributária, tem uma discussão em paralelo que é como pagar a desoneração da folha de pagamento, que acaba caindo no colo também do Fernando Haddad. Entre as medidas que estão sendo discutidas para garantir essa compensação é o aumento da contribuição social sobre o lucro líquido, a CSLL, dos bancos, do sistema financeiro. O Randolfo Rodrigues, que a gente acabou de ouvir ali falando da reforma tributária, confirmou que isso está na mesa. É isso que gera medo também? Acho que gera medo também. Eu estou agora no mercado financeiro 2 anos, mas passei 20 anos em governos distintos. Então, eu tenho um pouco da visão de curto prazo do mercado financeiro, mas não consigo perder a visão de longo prazo que a gente precisa ter no governo. Então, tu tem um problema na desoneração da folha, que é um problema para o mercado, que é o seguinte: a desoneração da folha, assim, a bem da verdade, ela já danificou bastante as contas de 2024 e ela pode ser uma saída para dar uma ajustada nas contas de 2025. Esse desejo que a Fazenda insiste, assim, olha, essa arrecadação das medidas que o Senado propôs de repatriação de recursos, refis das agências regulatórias e tal, são arrecadações one-off, não me garante arrecadação para 2025. O
para a Fazenda é muito importante conseguir essa arrecadação mais perene, porque ajuda a fechar o orçamento de 2025. O Haddad falou isso explicitamente. Então, assim, tem essa discussão mais de curto prazo sobre a desoneração, se não achar uma compensação, as contas de 2024 e 2025 vão ficar mais feias do que elas estão. Mas tem uma discussão mais estrutural, que aí é o meu pé no longo prazo. Todo esse processo da desoneração da folha está sendo horrível do ponto de vista institucional. Desde, assim, eu acho que o pecado original está lá quando o governo deixou esse projeto andar em 2023 e disse, não tive tempo para tratar desse assunto. Pô, não é um assunto qualquer, é um assunto de 18 bilhões. Não tive tempo para tratar desse assunto. Aí o Congresso derrubou o veto. E aí entrou um processo de, assim, uma sequência de fatos que eu discordo da desoneração da folha como uma política pública de qualidade. Eu acho que ela é uma política pública ruim. Mas a gente está, desde o final do ano, sem ter certeza sobre qual é o desenho da tributação de 17 setores relevantes da economia. Assim, tem desoneração da folha? Não tem? Quanto tempo vai durar? Tem o liminar, se cair a liminar no STF, cai a desoneração da folha. E se cair a desoneração da folha, todos os setores são tributados, o que a gente faz para não cair? Tributa os bancos. Os bancos vão se programar, eu vou pagar CSLL ou eu não vou pagar CSL? Então, assim, isso é um pandemônio tributário de curtíssimo prazo. É difícil tomar decisões de investimento nesse cenário. A gente pode discordar do desenho, mas todo o processo está sendo eivado de incerteza para todos os setores envolvidos. Tem que colocar aí a proposta de renegociação da dívida dos estados também, né? Que aparentemente foi apresentado pelo Rodrigo Pacheco, os estados adoraram, né? Estão todos meio calados ali, esperando sentir como que a política vai tocar, mas a equipe econômica é contrária. Então você tem 3 propostas ali na prática, você tem a reforma tributária e a renegociação da dívida dos estados, essas ficaram para agosto, né? O Daniel me corrige se eu estiver errado. Mas a questão da desoneração é para a semana que vem, porque é a mais urgente, Precisa resolver, né? Porque tem o prazo do STF, Isso, né? Exatamente. A desoneração, a renegociação da dívida dos estados também tem um prazo do STF, mas Minas Gerais já entrou com pedido para postergar a liminar. Que pode ser um caminho caso não se encontre uma solução para essa questão da CSLL. Que pode ser também pedir para uma prorrogação da decisão do Zanin. Mas o desenho da dívida dos estados, ele veio muito ruim. Assim, a contrapartida que se veio para a quantidade de benesses que foram dadas para os estados eles estabelecerem um limite de despesa similar ao do arcabouço fiscal. O arcabouço fiscal não está dando conforto para ninguém sobre a sustentabilidade das contas públicas, tanto que a gente está discutindo aí um monte de medida e riscos fiscais e a ponta longa da curva abrindo. Então, aí a melhor contrapartida que se encontrou foi replicar nos estados o arcabouço que está sendo contestado pela performance da sustentabilidade. E aí tem uma perda muito grande em relação à renegociação anterior. A renegociação anterior, que era o regime de recuperação fiscal, exigia medidas como reforma da Previdência, reforma administrativa. Né? Saneamento das contas. Saneamento das contas. E aí a questão é a seguinte, agora, se cai a renegociação da dívida, o Estado pode abrir mão desse limite de gastos à moda do arcabouço fiscal. No regime anterior, se caísse a renegociação da dívida, o ganho que tu teve em termos fiscais, ele ficava. Porque se tu fez uma reforma da Previdência para poder entrar no regime, os ganhos da reforma da Previdência ficavam lá. Mesma forma, fez uma reforma administrativa, estavam lá os ganhos. Agora não, agora a única contrapartida de longo prazo, que é esse arcabouço, se tu perde a renegociação, se tu vai para o STF e questiona a renegociação, ou se é apresentada outra renegociação, tu abandona aquele teto dos gastos. Então, é algo muito mais frágil em termos de contrapartida dessa proposta que foi apresentada. Bom, Jefferson Bittencourt, head de macroeconomia do ASA, muito obrigado. Obrigado, Caio.